o que eu penso do meu mestre. Como dele eu recebi a luz e a paz. Ele mudou-me e eu pensei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecados, na miséria e com dor no coração, ele ergueu seus braços fortes de ternura. Deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão singular, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Meu maior desejo agora é amá-lo e proclamar o que ele fez para me salvar. E cantando esse amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. É muito bom a gente poder estar juntos ouvindo essa mensagem encantada, como Deus nos ama, ao ponto de dar Jesus Cristo para morrer por nós, morrer pelos nossos pecados e nos libertar e nos dar a alegria de viver com o nosso Deus, viver com o Senhor por toda a nossa vida diária. Cumprimentamos você, sua família, na graça de Jesus Cristo, e queremos estar lendo a palavra de Deus juntamente com você e tirando dela as instruções que são importantes e maravilhosas para a nossa vida. Hoje nós vamos ler na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, o verso número 19, que diz: maridos, amai a vossas esposas e não as trateis com amargura. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. E eu quero
perguntar para você o seguinte: você acha que dentro do lar, cada cônjuge pode viver como lhe apraz, viver como quer, caminhar e agir da sua própria vontade? Ou você acha que é preciso ter normas, ter algum processo que coordena a vida do casal? Não sei qual a sua resposta, mas eu quero enfatizar que é preciso que tenha regras, tenha limites, tenha então a forma certa de cada cônjuge estar agindo, estar se comportando dentro do seu lar. E é importante que desde a criação do homem, desde a criação do casal, da união matrimonial, Deus deixou as normas, e essas normas com certeza estarão valendo até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa porção que nós lemos, Deus, através do apóstolo Paulo, faz instruções importantíssimas para os esposos, e precisamos examiná-las com todo respeito, com toda reverência e com toda consideração, tanto pela palavra de Deus quanto pelo plano que Ele deixou para nós. E eu quero então meditar com você sobre maridos instruídos por Deus. O que maridos instruídos por Deus devem estar fazendo, devem estar manifestando em seu lar dia a dia? O texto diz: maridos, amai a vossas esposas. Então nós vemos que maridos instruídos por Deus exercitam amor para com a esposa. Deus ordena aos maridos estarem amando suas esposas. E por quê? Eu faço a questão: por que Deus não chamou as esposas a amarem os seus maridos? É interessante, as esposas, Deus através de Paulo fala para elas serem submissas aos maridos, e os esposos, na mesma mensagem paulina, Deus chama os maridos a amarem as suas esposas. Eu creio que há uma questão que a gente precisa estar atentando para ela. O homem, ele é mais força, ele tem o físico mais forte, e Deus então chama aos esposos a amarem suas esposas. As mulheres têm o seu corpo mais frágil, quase que sempre elas são mais fracas do que os maridos fisicamente, e submissão, na verdade, é exatamente algo que a mulher precisa pensar e colocar em prática, e tem uma relação profunda com o amor. Se os homens são mais fortes, mais musculosos, Deus ordena eles estarem amando. As mulheres, sendo mais frágeis, elas devem ser submissas. É a mesma coisa amar com ser submisso dentro do ensino da palavra do nosso Deus. E Deus então, Ele chama o homem a estar amando a sua esposa, inclusive nos chama a amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. Em Efésios, o capítulo número 5, o verso número 25, Deus fala através de Paulo dizendo: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então os homens devem amar as esposas, maridos, amar as esposas como Cristo ama a igreja, e diz claramente que Cristo deu a vida pela igreja. Jesus amou, ama e amará a sua igreja. Isso é o que nós também devemos estar colocando em prática. Os maridos estarem amando as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Uma outra questão que eu quero destacar é que maridos instruídos por Deus, pela palavra de Deus, exercem o bom tratamento. E diz o texto que não é para tratar com amargura. Então os maridos devem exercer o bom tratamento. Tratar bem é algo adequado para todo o ambiente e em todas as circunstâncias. Nós precisamos aprender isso, estar tratando bem todos no ambiente em que nós estamos inseridos, e
em todas as circunstâncias também. E pensando no lar, o tratamento deve ser harmonioso. O marido deve estar evitando os choques, evitando situações que são adversas e tratando de forma honrosa, de forma harmoniosa. Tratar com dignidade. O marido deve estar tratando a sua esposa com dignidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, o capítulo 3, o verso número 7, ele fala sobre isso. Ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então o marido precisa tratar a esposa com dignidade, inclusive preocupado com as orações que Deus responde para a gente de forma maravilhosa, mas se não houver um bom tratamento, Ele não traz as respostas para nós, como é necessário para as nossas vidas. Uma última questão que eu quero enfatizar, agora olhando na carta aos Efésios, o capítulo número 5, o verso número 28, diz assim também: os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Então, maridos instruídos por Deus, além de exercitarem amor para com a esposa, exercerem o bom tratamento, vê a esposa como parte da sua vida. Os maridos precisam entender que as esposas são parte das suas vidas. O ser humano, ele precisa respeito, e a esposa precisa ser respeitada, e um respeito tal que é muito interessante. Deus, ao criar o homem, depois Ele criou a mulher e os uniu, e a gente precisa atentar para o fato de que são duas vidas, mas ao se unirem se tornam uma só carne. Um pertence ao outro e vice-versa. Então é preciso que haja esse tratamento, este comportamento, esse relacionamento como sendo parte de si próprio. Amando a esposa, a gente está amando a nós mesmos, diz a palavra do nosso Deus. E são duas vidas, mas um só propósito, um só plano. Ao unirem, devem pensar sempre de forma unida, na mesma direção, no mesmo alvo. Devem os dois trabalhar de forma em que haja essa harmonia, esse processo maravilhoso, especial e magnífico. O marido precisa tratar a esposa entendendo que ela faz parte da sua vida e vice-versa, a esposa também tratando assim. Aos dois unirem, se torna uma só carne, conforme diz a palavra de Deus. Isso é uma união maravilhosa, uma união profunda, e que é uma união na qual o marido, tratando bem a esposa, ele está zelando do seu próprio corpo. Se ele zela do seu corpo, ele vai zelar da esposa também. Eu quero chamar a nossa atenção para isto nesta oportunidade. Eu iniciei perguntando se você acha que é preciso ter normas para a gente estar comportando dentro do lar, ou se pode viver livre, viver como quiser. Claro que não pode viver como quiser. A Bíblia deixa padrões claríssimos para os cônjuges dentro do seu lar. Depois nós vamos ver sobre os filhos. E maridos que são instruídos pela palavra do nosso Deus, eles exercitam o amor para com a esposa, exercem o bom tratamento e consideram a esposa como parte da sua vida. Que você possa olhar para a sua esposa e ver nela alguém que faz parte da sua vida, alguém que se tornou uma só carne com você, ao unir com você através da vida matrimonial. Deus assim nos ajude, nos abençoe e fale profundamente ao nosso coração. Eu quero orar nessa hora. Ó Deus e Pai querido, como é importante a gente poder estudar a Tua Palavra e receber as instruções que ela traz para nós. E a instrução de hoje falando claramente para os esposos. Ó Deus, dê a nós, os esposos,
a alegria de olhar para a palavra do Senhor e estar exercendo-a dentro do nosso lar, dentro da vida conjugal. Nos ajude a estar amando como Cristo, as esposas, como Cristo amou a igreja. Nos ajude a tratar devidamente o nosso cônjuge e nos ajude a entender cada dia e cada vez mais que o nosso cônjuge faz parte da nossa vida, se tornou uma só carne conosco. Abençoe, ó Deus, todos que ouvem a Tua palavra, fale ao coração de todos e nos dê a alegria de viver sempre com o Senhor e para o Senhor. Te buscamos agradecidos e é através de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós vamos nos despedindo. Amanhã, se Deus quiser, às 11 horas da manhã a gente estará aqui novamente. Deus te abençoe e te sustente e até amanhã, se Ele assim nos permitir.